E aí, pessoa que gosta de café, você sabia que a moagem é uma das partes mais importantes na extração de um café expresso de excelência? Meu nome é Alberto e aqui nós falamos de café, cafezinho e cafezão. Tem muita gente que acha que café expresso é um café rápido, que é só você colocar o café aqui, muitas vezes com a moagem que veio lá do supermercado ou onde você tenha comprado, colocou aqui, extraiu, é o expresso. Ou, nossa, esse café é o melhor da minha vida, eu só coloquei lá na máquina, apertei um botãozinho. Sobre máquina nós vamos falar no futuro. Aquela que você vai lá, aperta um botãozinho, ela moe na hora e prepara, sem você colocar a mão, não é o ápice da experiência sensorial que você pode ter. Eu prefiro um expresso com uma máquina de grupos ou que te entregue uma pressão suficiente, constância, para que você consiga fazer a água passar pelo café de maneira padronizada no porta-filtro. O que acontece? A água vai passar pelo café e ela não pode tomar um caminho preferencial. A cama não pode ficar torta, porque senão a água vai passar mais de cá do que de cá. Vai super extrair de um lado, subextrair de outro. O café não pode ficar mal espalhado. Uniformidade na padronização da moagem, na distribuição do café e na compactação. Compactação é o tanto que você vai pressionar. Você pode fazer isso com um tamper normal ou com um tamper que te dê aquele clique, que tem uma mola, que baixe a quantidade correta. Isso ajuda demais, mas obviamente nós estamos falando de um produto mais caro. Dá para simplificar. Dá para simplificar em máquina e um monte de coisa. Depende do nível que você quer. Depende se você está falando de um expresso profissional, um expresso para ter em casa. E sim, você pode ter um expresso maravilhoso, muito melhor do que o da maioria das cafeterias em casa. Mas é imprescindível entender tudo isso aqui. A despadronização da moagem, em uma moagem fina, você não consegue perceber ela muito bem a olho nu, sem peneirar, sem separar as partículas por tamanho. Mas o que vai acontecer ali? Duas coisas principais. Se você tem despadronização, naqueles poucos segundos, naquela pressão que a máquina de expresso está exercendo para extrair o café, porque expresso é isso, uma água muito quente, com uma temperatura alta em uma moagem muito fina, vai conseguir extrair os compostos necessários do café em poucos segundos. Muitas vezes 26, 28, 30 segundos, dependendo das suas variáveis. E se está despadronizado, grânulos maiores ou menores, tá tudo fininho, mas uns estão mais fininhos que outros e outros mais grossinhos, mas a gente olha e acha que tá tudo igual. E aí vai solubilizar de maneira diferente, vai ter partes super extraídas, partes subextraídas. E o expresso é uma lupa no café. É você, através dessa técnica, potencializando as características sensoriais. Óbvio que começa no grão. Tem cafés que vão se dar melhor nos expressos. Eu gosto muito de perfis mais básicos, como a torra que foi um pouquinho adiante, não para queimar, mas para atenuar um pouquinho de acidez. Uma torra um pouco além da média, uma média mais escura, sem queimar. Não quero aquele amargor, mas eu gosto de um café mais básico, porque ele vai ser mais doce. Ele não vai ter aquela acidez tão ressaltada que pode incomodar a maioria das pessoas. Tem gente que acha que os expressos são cafés amargos, porque estão habituados a expressos de qualidade ruim. A máquina aceita tudo. O que eu recomendo que você faça? Ah, Alberto, eu tenho uma máquina de expresso X, Y, Z. Ela vai extrair um bom café? Claro. Se você entende das variáveis, você pode melhorar muito a sua extração. Eu tenho alunos lá no Café de A a Z que fazem cafés perfeitos no expresso, muito melhor do que eu. Eu tenho que aprender muito com essa turma lá, porque isso aqui também requer prática, requer treinamento, vários cafés para você acertar o olho do mosquito. Uma dica importante é você observar se a moagem do seu café ela tá para expresso e não é aquele café gourmet do supermercado. Não é aquela moagem, é ainda mais fina. Você fez uma moagem, pressionou, colocou na máquina, seu café passou muito rápido, óbvio que você tem que marcar o tempo. Eu aqui uso uma balancinha. Eu aciono a máquina e vejo em quanto tempo o café vai jogar aquela quantidade no meu copo. E aí vai de acordo com a minha receita. Eu posso fazer um café 1 para 1, um de café para 1 de água. Eu posso fazer 1 para 2, 1 para 3. Isso nós vamos falar para frente também. Tem gente que usa expresso 1 para 2, por exemplo, um tanto de café para 2 tantos de água. Tem gente que fala que é 1 para 3, 1 de café para 3 de água. Você tem que achar a sua melhor versão. Uma vez que você viu que o seu café não está com aquela moagem ideal, que você colocou na máquina, pressionou certinho, ele passou muito rápido, você vai afinar a moagem. E aí você vai marcar, fazer tudo de novo. Mas faz no próximo café, aquilo ali você vai conseguir tomar, porque senão você vai gastar muito pó você resolver em uma vez fazer um café após o outro para regular o seu moedor. E a regulagem ela é fina. Você tem um moedor? Não, não tem. Então você tem um problema. Não se preocupe com isso agora. Se você quer ir para os expressos e está com dúvida nos métodos filtrados, na prensa francesa ainda, no V60, não dominou, não vá para o expresso. Você vai gastar muito mais e vai precisar de muito mais entendimento técnico para ter um resultado legal. Espera, não mexe com isso agora. O expresso é um buraco sem fundo. É uma sintonia muito mais fina. É um negócio para deixar para
para depois que você tiver chato para carvalho, tiver fera. Mas se já for o seu momento, recomendo um moedor. E todo mundo sabe que eu tenho há muito tempo um Time Memory C3. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. Eu vou deixar no final lá também. É bom para expresso? Faz expresso. Você não pode usar o clique dele até no final. Os cliques dele, que nós vamos regulando, se eu não me engano, tem que olhar no manual do fabricante, mas você não pode usar abaixo do clique 5, senão ele fica metal com metal. Ele não foi feito para regulagem de expresso. Mas se você usar ali no clique 7, no clique 8, você vai conseguir uma padronização ok. Eu disse ok. Não vai ser a do olho do mosquito, mas pode te atender perfeitamente. Tem versões do Time Memory C3 para expresso que te entrega uma padronização um pouco melhor. Você pode colocar Silver Clicks, que é um negócio que te dá um pouco mais de regulagens, tudo melhora. Mas a padronização final, ainda ele não é o melhor moedor para isso. E aqui eu tô com um Bravito, que eu comprei depois também tem vídeo dele no canal. E por que eu fiz isso? Muito porque eu ia me aventurar nos expressos. Aqui na torrefação, ministrar cursos presenciais, então nós precisamos disso. O que esse moedor faz? Ele é muito bom para regulagens finas. Ele tem muitas variações de regulagem, muito sensível. Então eu consigo controlar minimamente essa extração. Então eu preparei um café, eu vi que passou um pouquinho, que eu preciso afinar só um pouquinho. Ele vai conseguir fazer isso com uma padronização muito boa. Só que aqui atrás eu tenho um outro moedor. Um moedor que ele é profissional, um moedor que me dá volume de serviço. Porque uma coisa é eu fazer em casa. E aí eu quero um moedor muito bom, muito mais barato do que o de lá. Aquele eu aluguei, assim como a máquina. Eu fiz isso com o pessoal da Amist Café. Eu achei mais interessante alugar do que comprar. Na torrefação, eu coloco no giro do negócio para não ter que desembolsar, porque são coisas caras. Eu vou deixar um link na descrição também para você olhar as opções que eles têm. Eu achei muito legal. Só que se eu comparo um moedor desse, que é um top de linha para expressos, manual, onde eu faço o trabalho, e um daquele lá, onde tem toda uma estrutura, muitas engrenagens, sensores e não sei o quê, aquele lá vai ser muito mais caro. Em uma cafeteria, precisa de um moedor daquele lá, que é um café após o outro. Agora em casa, eu consigo mais qualidade por um valor muito menor, porque eu faço o trabalho. Então vamos preparar um expressinho? Aqui eu tô usando o vermelho do IP amarelo, o café que eu produzo, e que para mim, dos cafés que eu não tenho uma torre específica para expresso, mas dos cafés que eu produzo hoje, é o que mais se destaca neste tipo de extração. E aqui eu coloquei o café, eu coloquei 20 gramas de café para esse filtro. Isso aí você não precisa levar muito em consideração, depende do tamanho do seu porta-filtro, depende do calibre dele, qual que é o tamanho, um monte de coisa. Então o café tá aqui, eu dei nele uma ajeitada, eu vou coçar o meu café. Já viu esse negócio aqui? Isso aqui eu comprei baratinho na internet. Talvez eu coloque na descrição se eu lembrar. Tô coçando o meu café, o que eu tô fazendo? Eu tô quebrando os gruminhos. Eu tô deixando o negócio aqui mais ajeitado. O que eu quero? Que não fique os gruminhos, né? Pequenas formaçõezinhas de café grudadinho ali que vai atrapalhar a passagem da água. Eu quero que ela passe livre. Posso fazer isso com palito? Posso fazer isso com palito de dente, cuidadosamente. Dá também, não precisa daquilo ali. E aí depois, se você não tem um distribuidor, você vai colocar no dedo aqui, ajeitar e tal, e já vira aqui em cima com um tamper. Um tamper comum tem um problema, que é aquilo. Ele pode ficar um pouco assim e eu não perceber. Um pouco assim, assim de várias maneiras. Ou ele pode ficar retinho, e aí eu tenho que arrumar uma posição. Muita gente faz assim, ó, baristas inclusive, por dois motivos. Para não prejudicar o ombro com o passar do tempo, de ficar fazendo muito assim. E outra coisa que é para regular mais ou menos a força que faz. Só que eu não vou fazer com este tamper, vou fazer com outro tamper mais invocadinho que eu tenho. E antes, lembrando que eu já passei aqui o negocinho de coçar o café, que a gente brinca, eu vou colocar o distribuidor. Esses itens Bravo aqui são os mais cobiçados do Brasil para expresso. São realmente muito bons. O Bravito e essas coisas aqui. Mas você não precisa deles, de verdade, no início. Isso aqui também é presente de adulto, é aquilo que você fala... Ah, um dia eu quero itens legais. Bom demais, você não precisa, você só precisa de um café gostoso. Quando você quiser os melhores itens, eu tenho por isso. Eu fui buscar itens Bravo, porque eles não são baratinhos, mas são sensacionais. E aí quando eu passo aqui, eu ajeitei a cama de café. E aqui você pode, olha, ficou um pouquinho de lado, eu vou ajeitar aqui. Observe que eu não estou aqui para gourmetizar o café expresso, não. Eu estou aqui para te mostrar o que acontece mesmo. Sei que eu poderia ter colocado um pouquinho menos de café. Beleza, ó, tá no jeito. E vou vir aqui agora com o tamper. O que é a mágica dele? É que quando eu aperto, ele não passa de um certo tanto. Ele sempre me entrega a mesma força. Travou. Então acabou. Já pressionei o café do jeitinho que eu precisava. Agora eu vou para a máquina e vou quantificar em quanto tempo o meu café vai chegar no volume que eu quero. Que aí você vai ter que determinar. Ah, chegou em tal.
Experimentei, ficou muito ácido. Eu precisava extrair mais. O que eu faço? Eu afino a minha moagem, por exemplo. Eu poderia deixar um pouquinho mais de água? Sim, mas eu mudo a minha razão de preparo. Não, ele ficou amargo, então eu deveria terminar antes. E aí o que eu faço? Eu engrosso um pouquinho a moagem, lembrando que a regulagem é sintonia fina. Você não pode mudar muito nessa variação de moagem para tentar acertar. Por isso é importante um moedor que te dê essa possibilidade. Prontinho. Será que ficou bom, hein? Você lembra que o café extrai por camadas, inclusive o café expresso. Vou usar essa colherinha de prova, que é a única que eu tenho, não precisa. Então mexer o café expresso é uma coisa legal. Você sabe que a crema, ela vai estar mais amarguinha, muito provavelmente. A crema também depende muito do frescor da torra e do grão. Não quer dizer que um café com a crema menos volumosa vai estar pior do que um café com a crema mais bonita. Tem muita gente que fala isso aí, mas no final das contas você tem que gostar do café. Será que ficou bom, hein? Ficou bom. A acidez desse café é cítrica, mas ficou um pouquinho ácido. Sabe por quê? A extração terminou um pouco antes do que eu gostaria. O moinho está um pouco desregulado. O que eu tenho que fazer? Se ficou ácido demais, o café ficou subextraído. Eu preciso afinar a moagem para aumentar a resistência da passagem da água e para aumentar a superfície de contato do café com a água, e aí eu vou solubilizar mais. Então quando eu apertar aquele botãozinho com a moagem mais fina, a água vai demorar um pouco mais para passar. A moagem estando mais fina vai solubilizar melhor com a mesma água, mesma temperatura e mesma pressão, e eu vou chegar até mais à frente no percentual de extração. O percentual de extração tem a ver com a diversidade de compostos que está aqui. Se está muito ácido, extraiu pouco. Se amargou, extraiu muito. Eu quero o equilíbrio, o ponto de dulçor. A partir disso, você vai brincando com seus cafés e vai conseguir. Quando eu digo para você não se aventurar nos expressos antes de dominar as extrações nos outros métodos, é porque o ponto de dulçor, ele existe em qualquer método, com qualquer café bom. Só que é muito mais difícil de acertar o olho do mosquito neste tipo de extração. Em um V60 é muito mais fácil, a sua margem de erro ela é maior. Aqui, poucos segundos, tudo muito pequenininho, tudo muito moagenzinha, tudo muito minucioso. Eu até acho que fazer um bom expresso é uma arte. Você curte um expresso? Tá com medo de se aventurar? Tenha receio mesmo, viu? Eu poderia te falar assim, não, vem que eu vou te indicar um monte de produto. Não, filho, tenha receio mesmo. Só vá quando você souber direitinho. Depois você dá uma olhada na descrição também, não tem uma página de links lá? Tem lá algumas opções de cursos, se você quiser fazer, que vai te ajudar a adiantar esse entendimento de extração. E já que eu comecei a fazer o jabá, você sabe que já tem o clube de assinantes Café Gerações? Que agora, além da loja virtual, que você pode escolher o café que você quiser, você pode assinar, escolher quantidade de café. Eu quero 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes mensais. E só me conta se é moído ou grãos, que todo mês eu vou mandar lá para sua casa um café com torra fresquinha. Vai simplificar a sua vida. Não tem fidelidade, você pode assinar para testar e cancelar quando você quiser e ficar tranquilo. E você tem muitas vantagens, inclusive no preço dos cafés, para quem é assinante. Meu amigo, agora eu vou ficar aqui e terminar o meu cafezão. Eu quero que você me conta nos comentários se tem alguma coisa que eu deixei de te explicar aqui sobre moagem. Existem outros moedores? Existem. Você vai ter um bom café de outras maneiras? Você vai ter um bom café de outras maneiras, provavelmente. Mas repito, a referência que nós temos, ela é nossa. Se você nunca tomou um café equilibradinho, doce de fato, cheio de características sensoriais positivas, e isso a maioria das pessoas nunca tomou, porque a maioria que a gente encontra não é bom, infelizmente, às vezes não é nem café especial. Então, se você não teve aquela referência, você não sabe ainda o que é um café expresso redondinho. Pra te falar a verdade, nem eu sei direito, que eu tô apanhando pra esse trem aqui ainda, sabe? Vai tá bem gostosinho. Agora eu vou deixar aqui no final um vídeo que eu fiz comparando o Bravito com o C3, só que eu comparei métodos filtrados. Se eu estivesse fazendo essa comparação no expresso, a diferença ia ser gritante. Nos filtrados, para te adiantar, os dois ficaram bons, mas eu mostro lá granulometria, uma extração e outra, então recomendo que você assista um vídeo comparativo. Também tem vídeo separado do Bravito, mostrando o funcionamento dele, e do C3. Talvez você tome a sua decisão aí, caso você queira entrar nessa. E eu te vejo no próximo vídeo e te desejo sempre bons cafés.